E para concluir essa questão da profundidade, uma vez que a gente começou a analisar semana passada algumas estruturas de Eclesiastes, e a gente está falando disso porque a gente estudou a estrutura dos refrãos, do comer, beber e se alegrar, a gente vai finalizar agora falando de um aspecto interessante de Eclesiastes, que é o seu aspecto missionário. Olha que interessante, gente. É curioso, porque Salomão ele não citou o Pentateuco em Eclesiastes. Mas não é porque ele não citou o Pentateuco, que era a lei de Deus, que ele não falava dela. É interessante também que Salomão, ele nunca usou em Eclesiastes o nome Yahvé, que para nós é Senhor. Yahvé, queridos, era o nome que se dava ao pacto que Deus havia com as pessoas. Pelo contrário, ao invés de usar o nome Yahvé, o nome pactual, ele usa um outro nome, que é Elohim. E Elohim, ele é usado como referência do Deus Criador, do Deus sustentador da humanidade. Isso é intencional. Salomão escreve um livro de providência divina. Por que ele é um livro que foi considerado um livro santo? Porque na verdade Eclesiastes, querido, ele não é um livro parcimônio, econômico. Não é porque ele não está dizendo Yahvé que ele, digamos, não poderia ser um livro santo. Pelo contrário, ele é um livro que fala das misericórdias do Senhor, mesmo que não citasse o seu nome. Por quê? Porque Eclesiastes, querido, ele é um livro que foi escrito com os olhos voltados para uma esfera muito mais ampla do que simplesmente aquele círculo de leitores hebreus. Lembra que Salomão se tornou um homem que tinha aproximadamente 1000 mulheres no seu harém. Mas ele não tinha só 1000 mulheres de diversas cidadanias. Ele tinha empregados, conselheiros. Então o reino de Salomão se tornou aquele negócio de diversidade, de gente de tudo quanto é lugar. Para nós aqui é como se fosse Nova York, é como se fosse São Paulo. Queridos, em São Paulo você tem haitiano, nigeriano, boliviano, alemão, italiano, espanhol, japonês, nordestino, sulista, do interior, tudo quanto é lugar. O reinado de Salomão era um reinado multicultural. E quando a gente lê Eclesiastes, parece que Eclesiastes tem um sabor missionário, sabe? Evangelística. Então aquelas muitas nações semíticas, por exemplo, como os arameus, que estavam debaixo do seu governo, junto com toda a sua diversidade cultural, que cercavam Salomão, de certa forma eles cooperaram para a sua queda espiritual. Então agora, como um apologeta cultural, ou seja, o que é apologeta? Pastor, o que é apologia? É defesa. Então agora, como um apologeta cultural, Salomão olha para aquelas pessoas que o fizeram cair, e ele começa a convidar aqueles gentios para endireitar o seu pensamento, suas ações, seus valores, tendo em vista o quê? A preparação para o destino eterno. Isso é interessante, querido, sabe por quê? Porque em determinados momentos, esse mundo que a gente vive, que está cercado de informação multicultural, de certa forma ele coopera para a nossa queda, em alguns aspectos, em alguns momentos.
Mas quando Salomão enxerga a profundidade da vida, então ele olha para aquelas pessoas que cooperaram com sua queda e ele começa a ensiná-las, a ajudá-las, para que elas endireitassem o seu pensamento como ele. Então é como se uma mensagem missionária estivesse sendo escrita para os gentios, para pessoas que começariam a pensar naquilo que todo mundo pensa, que é o quê? O sentido da vida, o propósito da vida. Amém, queridos? E ele fala, gente, vamos olhar para essa vida, que por vezes ela é incompreensível, ela parece hostil. Então, querido, quando a gente fala disso, de buscar propósito pela vida, a gente percebe que desde os tempos antigos, o homem está buscando significado, propósito para uma vida. É algo que está cadente no coração do homem. O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida. E Eclesiastes, convenientemente, se dirige a esse público, a essa audiência mais ampla. Não é uma mensagem só para crente, é uma mensagem para quem quer refletir sobre a vida. Amém, queridos? Então é interessante porque Salomão era esse homem que tinha essa visão universal da coisa. Ele era um cosmopolita, ou seja, um homem multicultural. E Eclesiastes é escrito praticamente 900 anos antes de Cristo. E aí a gente observa como Eclesiastes é um livro filosófico que ajudou o próprio povo hebreu e os prosélitos diante de uma futura filosofia grega que nasceria anos depois. Estamos falando do período pré-socrático. Então viriam ali grandes pensadores pré-socráticos, socráticos e depois helenistas. Filosofias que contaminariam, ou seja, que se disseminaria em todo o mundo, que é a filosofia da antiguidade. E o povo hebreu tinha uma filosofia que falava sobre a vida, do qual eles pudessem analisá-la e não se levar apenas pelas muitas correntes filosóficas que nasceriam depois. Então, concluindo, Eclesiastes trabalha com profundidade os nossos dilemas. Olhem para mim, irmãos. A Bíblia não é um livro superficial, que não te dá resposta para algumas coisas. Sabe quando você está triste? Sabe quando você está enfrentando um problema de saúde ou mental? Você está tendo que tomar remédio? As coisas não estão fluindo no teu casamento? Sabe? Quando você fala, rapaz, parece que eu estou trabalhando só para pagar a conta. Quando você não tem nem motivo, você está chorando. Então, a Bíblia não é um livro que ignora essas condições e fala, ó, tenha fé, ou ore. Não. Ela trabalha isso em nós. Só que o problema é que a nossa leitura nela, por vezes não enxerga isso. Por quê? Porque ela já é estereotipada por um evangelho superficial. E nesse estudo sobre Eclesiastes, a gente vai aprender a trabalhar com profundidade os nossos dilemas. Eu era adolescente e eu lembrava disso, eu lembro como eu fui ensinado errado, irmãos. E eu fui um pastor durante muito ano que eu fazia errado. Eu lembro que uma vez, olha que vergonha que eu passei. Olha a vergonha. Eu era pastor já, tinha igreja grande, não era igreja pequena não. Grande assim no número de pessoas, né? Porque não existe igreja grande e igreja pequena. E uma irmã veio contar o problema para mim e ela ficou contando ali o problema. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eu ouvindo, né? No final que ela contou todo o seu dilema para mim, sabe o que eu falei? O que você acha que eu falei? Chuta aí, irmãos. Não, vai orar não. Eu falei, então vamos orar, irmã. Fica em pé que nós vamos orar para amarrar esse demônio. Ela falou, não, pastor, eu não vim aqui para o senhor orar por mim, eu já tenho feito isso. Eu vim aqui para o senhor me ajudar. Daquele dia para frente eu falei, nossa, que vergonha. Meu Deus do céu. Vergonha que eu estava sentindo de mim. Mas essa é uma realidade infantil
dos crentes querem resolver tudo na oração. Não estou dizendo que a gente não tem que orar, irmãos. Pelo contrário, nós temos que ter uma vida de oração a todo tempo. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira cura, ela vem por intermédio da palavra. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Jesus disse. Jesus ouvia as pessoas, reposicionava as pessoas. Amém, queridos? E Eclesiastes nos ajuda. Ela nos ensina sobre uma vida real nesse mundo decaído, porque parece que às vezes a igreja também, ela quer implantar na mentalidade das pessoas que o que está acontecendo com elas não é real. Como assim? A mulher chega para mim falando assim, ó, meu marido está me traindo, meu marido está me batendo, meu marido está com outra mulher, meu marido trabalha e não coloca dinheiro em casa. O pastor chega e fala para ela, irmã, vai para o teu quarto de oração e ora. A mulher quer se matar, você está mandando ela orar no quarto trancado? Não, irmã, diga assim comigo, tudo vai bem. Outro dia eu estava contando para o irmão que estava com o meu carro preso no pátio, 5 mil de multa, endividado, nome do Serasa, SPC, agiota, na macumba, na boca do sapo, tudo enrolado. E eu contando para ele, irmão, minha vida está terrível. Ele falou, não, irmão, você tem que aprender a dizer que tudo vai bem. Você está louco? Estou falando que minha vida está ruim, você está falando que eu tenho que falar que está boa? Eu falei, irmão, porque é assim que você chama existência as coisas que não existem. Eu falei, irmão, você está usando maconha, não é possível. Chamar a existência do quê, irmão? Não existem como se já fossem. É brincadeira, irmão. A Bíblia não manda a gente olhar para a nossa condição com essa superficialidade, não, pelo contrário. Ela nos ensina como viver nesse mundo decaído. Irmão, o mundo é decaído, vai ter mágoa, vai ter inveja, vai ter revolta, vai ter traição, vai ter pecado, vai ter luta, vai ter tristeza, vai ter dor. Mas ela nos ensina a viver nesse mundo decaído, extrair força de onde não tem e viver uma alegria permanente. Uma alegria que não se deterioriza com esse sofrimento, mas que ela resiste. Amém, queridos? E aí é fantástico, porque aí você fala, analisando por esse lado, é exatamente isso que a Bíblia fala, porque Paulo chega e fala assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não estava dizendo assim, ó, o que eu quiser eu alcanço. Não, ele estava dizendo assim, eu posso tudo. Se eu tiver rico, eu posso passar pela riqueza, mas se eu tiver pobre, eu também posso passar pela pobreza, porque eu encontro em Cristo o verdadeiro significado de ser feliz. Aí, irmãos, nós não vamos ser do tipo de pessoa que vamos dizer que Deus está no controle só porque está tudo dando certo. Não, Deus está no controle sempre. Aí o tudo vai bem encontra um significado, porque não é uma confissão positiva minha, um pensamento positivo meu. Não, mas de fato Deus está no controle de tudo, mesmo quando tudo não parece. Então Eclesiastes vai nos ensinar a como lidar com a vida nesta condição decaída. Isso significa que Eclesiastes, então, embora Salomão não tenha nominalmente citado a palavra Mexiá, Cristo, mas ele é um livro cristocêntrico. Por quê? Porque ele aponta para os nossos fracassos e como o mundo é difícil. E como nós precisamos, nesse mundo difícil, ter Cristo como centro da nossa vida. Eclesiastes também nos lembra que fomos presenteados por Deus com uma ótima notícia. E qual é a notícia? Que é nesse mundo tenebroso, difícil, hostil, que o Senhor Jesus Cristo veio habitar e veio salvar. E isso é profundo. Jesus disse, eu vim para os doentes. Jesus não veio salvar um mundo perfeito. Jesus não veio salvar um machado perfeito, não. Ele veio primeiro habitar, ou seja, ele entrou na minha vida imperfeita, e agora ele começa a salvar essa vida imperfeita. Por isso, se você está aqui, olhe para mim e você diz, pastor, eu sou uma pessoa tão imperfeita, está tão difícil, está tão complicado, eu estico a mão para você, te cumprimento e digo, bem-vindo ao clube. Todos somos.
E essa vida aí tão difícil que você tem, que Cristo habita. Que Cristo salva por estar habitando ali. E isso é profundo. Amém, queridos? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia.